Nosso conhecimento dos mundos espirituais foi dado por pessoas que fizeram o necessário para desenvolverem uma percepção dos mundos superiores e que descreveram os mecanismos e estruturas destes mundos em seus escritos. Os métodos para se estabelecer contato com estes mundos também foram expostos. Este legado nos habilita a entrar nos mundos espirituais, adquirirmos conhecimento integral, percebermos a perfeição completa, entendermos o objetivo da criação e compreendermos nosso propósito existencial completamente enquanto permanecemos vivendo neste mundo. Este curso, ministrado pelo Rav Michel Leitman, PhD, é baseado em 3 fontes: o Zohar, de Rav Shimon Bar Yochai, escrito no século II da Era Comum, as obras do Ari, Rabi e Lúria, um cabalista que viveu em Safé no século XVI, e, finalmente, os trabalhos de Rabi Yeshuda Ashlah, o Baal Hassulam, que viveu na primeira metade do século XX. Esses 3 cabalistas são a mesma alma que reencarnou várias vezes para ensinar sempre um método atualizado que conduz ao domínio dos mundos espirituais, assim, então facilitando o estudo da Cabala para as futuras gerações. Esta única alma alcançou seu nível mais elevado durante sua última encarnação, dando vida ao Rabi Yehuda Ashlah, o Baal Hassulam. Durante sua jornada pelo nosso mundo, essa alma pôde prever explicações sobre a estrutura dos mundos espirituais, começando dos mais altos níveis, do nascimento do primeiro ser até a consumação da correção do universo. Rabi Yehuda Ashlah explica que a luz que emana do Criador aponta o desejo de criar seres e dar-lhes prazer. Esta fase é referida como fase raiz ou fase zero. Em hebraico, é chamada Bechina Shoresh ou Keter. Depois a luz cria um vaso, que possui um desejo de receber prazer que combina perfeitamente com ela. A luz preenche o vaso e dá prazer a ele. Essa é a fase 1, Bechina Aleph ou Shokma. O atributo desta luz é de doar, de dar prazer, enquanto o atributo dos vasos consiste em receber, experimentar prazer. No entanto, quando a luz entra no vaso, começa a transferir ao vaso seus atributos e o vaso deseja se tornar como a luz. Ao invés de querer receber, agora ele quer doar livremente. Neste nível, o vaso quer ser como a luz, ou seja, doar livremente, e, portanto, recusa receber porque ele não tem nada para doar. Este estágio é chamado de fase 2, Betina Bet ou Binah. Estando vazio da luz, o vaso começa a considerar que o objetivo da luz consiste em criar um vaso e dar-lhe prazer. Claramente, o vaso pode apenas experimentar prazer se receber uma porção de luz. A próxima fase corresponde ao desejo de receber, digamos 10% da luz, prazer, mas com uma intenção voltada em direção ao Criador, a doação. Esse processo é de fato uma fase mista, fase 3, Betina Gimel ou Zeir Anpin. Após ter alcançado este estado, que consiste destes 2 elementos antagônicos, o vaso desejo entende que é mais natural e melhor receber que doar livremente. O atributo original de receber e se deleitar é reanimado. A luz de Shashadin, a qual apenas preencheu 10% do vaso, não pôde transferir ao vaso o atributo da doação livre, o que levou à predominância do atributo original de recepção. Como resultado, o vaso decide que ele precisa se preencher com 100% de prazer, receber toda a luz. Esta é a fase 4, Betina Dalé ou Malkut. Tal vaso, completamente preenchido, é definido como uma criação verdadeira e genuína, pois seus desejos vêm de seu interior, o que é diferente da fase 1, na qual ele não tinha seus próprios desejos independentes,
sendo preenchido com luz só porque o Criador queria. Apenas na fase 4, a escolha verdadeira de receber a luz que emana do Criador é feita pelo próprio ser criado. Este primeiro desejo de receber prazer da luz nasce dentro do ser criado. Chokmah, Binah, Zeir Anfim e Malkuth são as 4 fases da emanação da luz. A luz de Keter, que emana do Criador, vem a formar o desejo de receber, ou seja, a verdadeira criação. Não existe nada no mundo além do desejo do Criador de dar prazer e o desejo do ser criado de receber este prazer. Tudo está conectado a isto, a criação inteira, em todos os seus possíveis estágios de desenvolvimento: inanimado, vegetativo, animado e falante. Todos desejam receber uma centelha da luz, receber prazer. O Criador trouxe à existência a criação para que, ao receber a luz, experimente prazer infinito, sem limite algum, não de forma egoísta, mas ao invés disso de forma perfeita e absoluta. Se a luz entra no vaso e o preenche completamente, este vaso não pode mais receber, porque o desejo está saturado pela luz, e na falta de um desejo, o prazer desaparece também. É somente possível receber infinitamente quando você não recebe por sua própria causa, ou seja, quando você recebe por causa do doador. Assim, a luz que entra no vaso não neutraliza o desejo de receber. Por experiência, todos sabemos que quando estamos com fome e começamos a comer, após certo tempo, não sentimos mais a fome, mesmo se os mais deliciosos pratos nos estão disponíveis. O prazer é experimentado na linha divisória entre o próprio prazer e o desejo por ele. No entanto, logo que o prazer entra no desejo e começa a satisfazê-lo, este desejo gradualmente desaparece. E se o prazer é mais forte que o desejo, isto pode até levar à aversão. Como pode o prazer converter-se em algo perfeito e ilimitado? Um esquema específico foi projetado pelo Criador. Se o homem sentir o prazer não dentro de si mesmo, mas enquanto dá prazer aos outros, este prazer será infinito, porque depende somente da quantidade de prazer que pode permanecer doando e para quem está doando. Quanto maior for o número de pessoas para a qual eu dou, maior será o prazer que eu sentirei em mim. Esta condição produz uma existência eterna, a perfeição, que é um dos atributos do Criador. É exatamente a este estado que o Criador quer nos conduzir. Se o ser criado deseja receber exclusivamente, ele se encontra preso num círculo vicioso. Pode apenas sentir qualquer coisa que esteja dentro dele. Se o ser criado pudesse sentir o prazer do Criador de deleitar a criação, ele iria experimentar o prazer de maneira ilimitada, exatamente como uma mãe que doa ao seu filho, desprovida de egoísmo. Este excelente esquema corresponde à perfeição. A luz não transmite apenas o simples prazer, mas inclui em si o prazer acompanhado de conhecimento ilimitado, existência infinita, autoconhecimento e autoanálise, um sentimento de eternidade e harmonia que tudo permeia. O esquema ideal inclui o Criador constantemente despejando a luz sobre o ser criado. O ser criado consente em receber a luz apenas se ao fizer isso agradar o Criador. Este sistema é conhecido como luz devolvida ou luz refletida, sendo oposta à luz direta que emana do Criador. Para que este esquema se realize, é necessário existir primária, e principalmente um desejo que atrai a luz direta em direção ao ser criado. Em segundo lugar, o ser criado precisa pôr uma tela no percurso da luz. Esta tela previne a experimentação de prazer por sua própria causa e faz com que o ser criado receba prazer,
mas apenas proporcionalmente ao que ele pode doar ao Criador. Então, o ser criado se torna como Criador de maneira completa. Em outras palavras, a seguinte troca ocorre: o Criador oferece prazer ao ser criado, que o aceita, sob a exclusiva condição de que, ao fazê-lo, agradará o Criador. O Baal Hassulam cita o exemplo eterno e bem simples do convidado e do anfitrião. O anfitrião apresenta ao seu convidado uma mesa cheia de guloseimas. O convidado se senta, mas não se atreve a comer porque não quer estar numa posição de recepção e não está certo se o anfitrião é sincero em seu desejo de deleitá-lo. O convidado está envergonhado porque tem de receber apenas, enquanto o anfitrião doa. É por isso que o convidado recusa o que é oferecido, com o objetivo de entender o verdadeiro desejo do anfitrião. Se o anfitrião insiste, pedindo ao seu convidado que honre a comida, assegurando-o que ficará muito feliz se assim o fizer, então o convidado começará a comer. Ele fará isso porque está convencido que agradará o anfitrião e não irá mais sentir que esteja recebendo do anfitrião, mas que está doando a ele, ou seja, dando prazer a ele. Os papéis foram invertidos. Mesmo sendo o anfitrião quem preparou toda a comida e agindo como aquele que convida, ele claramente entende que o preenchimento do seu desejo de dar prazer depende unicamente do seu convidado. O convidado possui a chave do sucesso do jantar e, consequentemente, domina a situação. O Criador, de maneira especial, fez o ser criado de um jeito que, sob a influência da luz, irá se sentir envergonhado de apenas receber. O ser criado, usando sua liberdade de escolha, alcançará um nível onde o prazer não é experimentado de maneira egoísta, mas com o objetivo de agradar o Criador. Neste caso, o ser criado se iguala ao Criador. Malkuth se eleva ao nível de Keter e adquire atributos divinos. Estes atributos divinos, estes sentimentos, estão além de qualquer descrição e não podemos concebê-los. A entrada nos mundos espirituais, ao se adquirir apenas um nível de similaridade com o Criador, já significa eternidade e prazer e realização absolutos. A ciência da Cabala estuda o desdobrar da criação. Descreve o caminho que nosso mundo e todos os outros mundos, o universo inteiro, devem trilhar enquanto conseguem sua progressiva correção, Tikkun, para alcançar o nível do Criador, o último degrau da perfeição e eternidade. Precisamos executar este trabalho de correção enquanto vivemos neste mundo, em nossas circunstâncias do dia a dia e vestidos neste nosso corpo. Os cabalistas alcançaram este nível de perfeição e o descreveu para nós. Todas as almas, sem exceção, devem alcançar este último nível. No tempo apropriado, a reencarnação das almas em nosso mundo permanecerá até que a última alma tenha completado seu percurso. É apenas no nosso mundo que a correção é possível, com o objetivo de entrar depois no mundo espiritual e finalmente alcançar o ponto zero, ou seja, Keter. Poderia esse processo ocorrer em apenas uma única vida? Não. Isto é impossível. Quando uma pessoa nasce, ela recebe uma alma que já esteve neste mundo. Esta alma experimentou certos estágios de correção e adquiriu experiência. Esse é o motivo das pessoas nascidas hoje serem mais espertas e terem mais experiência que as gerações anteriores. Elas estão mais preparadas para funcionarem sob modernas condições tecnológicas e culturais. Várias transformações ocorrendo na sociedade moderna. Em nossa geração, o desejo de estudar a Cabala se tornou cada vez mais popular. As almas obtiveram tamanho nível de experiência
e alcançaram tamanho entendimento durante as vidas passadas que uma pessoa que tenha de 20 a 25 anos de idade não pode prosseguir sem conhecimento espiritual. No passado, por outro lado, apenas um punhado, entre milhões, sentia vagamente a necessidade pela espiritualidade. Em alguns anos apenas será possível alcançar a realização espiritual durante o período de vida de cada um. Este é o objetivo da criação. Foi predeterminado. Cada um de nós é um fragmento da única e mesma Malkuth, a alma original, e somos dotados com atributos particulares e uma parte específica para cumprirmos neste mundo. Ao transformar seus atributos com a ajuda do sistema científico da Cabala, cada fragmento realiza sua correção com o objetivo de alcançar o seu mais alto patamar. O percurso do fragmento é predefinido do alto. Neste mundo, nascemos todos com uma determinada alma e com qualidades específicas. Nenhum de nós escolheu sua alma anteriormente. É desse jeito, sem dizer que nosso percurso também é predeterminado. Então, o que fazemos? Onde está o nosso livre-arbítrio? De que maneira? Somos seres inteligentes e não simples elementos mecânicos sobre os quais essas ou aquelas ações são realizadas. Em que medida o Criador se afasta para permitir que nos expressemos? Ele fez isso ao requerer uma importante condição. Um homem tem de desejar avançar no caminho da correção e da elevação por si só, e pode se impelir na proporção da força com que estimula seus próprios desejos. Cada um de nós tem de começar do ponto inicial e, consequentemente, alcançar o ponto final. Não há livre-arbítrio nisso. Também não há livre-arbítrio com relação à trajetória, porque cada um tem de passar por todas as fases e sentimentos dela para integrá-los progressivamente em si mesmo. Em outras palavras, precisamos viver o percurso. Liberdade significa estar de acordo com o que acontece durante todo o percurso, justificando cada passo e selecionando a velocidade máxima para realizar o processo de correção, e assim se aderir ao Criador. Este é o único fator dependente dos seres humanos, e é aí que a essência da criação está. Desejar por si mesmo, se livrar da maneira mais rápida da condição inicial, da forma na qual o Criador o criou, para realizar uma correção de atributos e, no ponto final, se aderir ao Criador. Dependendo do quanto o homem expressa seu desejo, ele pode ser chamado de homem. Caso contrário, é uma criatura totalmente impessoal. A Cabala é a única ciência que ajuda o homem a se desenvolver e ser uma personalidade independente, individual e verdadeiramente livre. As 4 fases que conduzem à formação de um Kli, vaso, podem ser diferenciadas por seu desejo por prazer. A Vyut, espessura ou grossura. Na fase 0, fase raiz. E fase 1, este desejo está ausente. Quanto mais distante do Criador o ser criado fica, maior o desejo por prazer, mais espesso, mais egoísta ele é, mais ele quer receber. A 4ª fase, Malkuth, é absolutamente egoísta, e este desejo provém de sua própria decisão. Cada fase subsequente contém sua fase anterior. Keter está em Shokimah, daí ambas estão contidas em Binah. As 3 estão em Zeir Anpin. Malkuth inclui as 4 fases anteriores. Cada fase anterior dá suporte à próxima e provê sua existência. A 4ª fase recebeu toda a luz, que a preencheu completamente. Sabemos que quando a luz preenche o vaso com prazer, o vaso gradualmente recebe da luz seu atributo de doação. Malkuth então começa a sentir que seu atributo é completamente oposto ao atributo da luz. Começa a perceber seu egoísmo comparado com um doador, que produz tamanho sentimento de vergonha
que faz com que ela decida parar de receber a luz e permanece vazia. A rejeição da luz por Malkuth é chamada Tzimtzum, Aleph, a primeira restrição. Uma vez que Malkuth está vazia, um estado de equilíbrio com o doador se define. Nenhum deles recebe ou doa, não há prazer recíproco. Então, como Malkuth pode se igualar ao Criador. Ao imitar o exemplo do convidado e do anfitrião, Malkuth empurra para longe toda a luz que vem a ela, porque não quer sentir-se como receptor. Então ela define a condição em que aceitará uma porção da luz, mas não para seu próprio prazer, mas porque quer agradar o Criador, pois sabe que o Criador quer que ela receba prazer. Receber desta maneira é como doar. Então Malkuth agora está numa posição de doador. Podemos ver que a luz necessita passar por 4 fases para que um verdadeiro desejo venha a existir. O mesmo processo ocorre com todos os nossos desejos, onde quer que estejam. Antes da manifestação de um desejo dentro de nós, este desejo percorre todas as fases de desenvolvimento da luz que emana do Criador, até que finalmente o sentimos. Nenhum desejo pode emergir sem a luz. A luz vem primeiro, o desejo depois. Examinemos a estrutura da criação criada durante a fase 4. A luz que emana do Criador é chamada luz direta, Or Yashar. A luz que Malkuth empurra para longe de si é chamada luz refletida, Or Yoser. E finalmente a luz que entra parcialmente dentro do vaso é chamada luz interna, Or Pinimi. Quando o convidado encara o anfitrião e a mesa cheia de guloseimas, ele primeiro recusa tudo, então decide comer um pouquinho com o objetivo de agradar o anfitrião, mesmo querendo engolir tudo de uma vez só. Isto significa que devemos usar os desejos egoístas, mas de forma altruísta. Ao começar, refletir sobre as coisas, o convidado entende que não pode aceitar a refeição inteira pensando no anfitrião, pode apenas aceitar uma pequena porção dela. É por isso que o ser criado, após ter realizado uma restrição, pode aceitar uma pequena porção da luz com altruísmo, digamos 20%, mas empurra os 80% remanescentes para longe de si. A parte do ser criado que toma uma decisão sobre o quanto de luz pode aceitar dentro de si por causa do Criador é chamada de Rosh, cabeça. A parte que aceita a luz é chamada Tot, parte interna, e a última parte que permanece vazia é chamada de Sof, fim. Este é o lugar onde o ser criado realiza uma restrição e não recebe mais a luz. Diferentes termos são atribuídos às várias partes da criação, usando analogias com o corpo humano. Não existem termos, nomes e números nos mundos espirituais. É, no entanto, mais fácil e mais conveniente usar palavras. Os cabalistas optaram por se expressar numa linguagem bastante simples, dado o fato de que tudo o que há em nosso mundo resulta dos mundos espirituais, de acordo com as conexões diretas que descem de cima para baixo, de cada objeto espiritual para cada objeto em nosso mundo. Então, para todas as coisas que possuem um nome em nosso mundo, podemos tomar o nome de um objeto de nosso mundo e usá-lo para indicar o objeto espiritual que o origina. Tomemos o exemplo de uma pedra em nosso mundo. Existe uma força acima que gera esta pedra. Será então chamada de pedra? A única diferença é que a pedra espiritual é uma raiz espiritual dotada de atributos específicos, que por sua vez combinam com um ramo em nosso mundo chamado de pedra, um objeto material. É assim que a linguagem dos ramos foi criada, por meio de nomes, denominações e ações do nosso mundo. Nós podemos nos referir aos elementos e ações dos mundos espirituais. Nenhum dos escritos cabalísticos autênticos menciona o nosso mundo, nem sequer uma palavra, por mais que estejam usando a linguagem de nosso mundo. Todo objeto de nosso mundo se refere a um objeto relacionado nos mundos espirituais. Por isso, a área de um objeto espiritual responsável pela análise e pela consideração
é chamada de cabeça, Rosh. A parte da tela localizada acima de Malkuth e que permite a luz entrar é chamada de boca, pé. A parte na qual a luz adentra é chamada de corpo, Guf. A linha aplicando uma restrição dentro do Guf é chamada de umbigo, Tabur. A parte inferior, que é destituída de luz, é chamada de fim, Sium. Este objeto como um todo constitui a criação, a alma, Malkuth. Assim, após receber 20% da luz de Thoth, a região do Guf, onde a luz é de fato percebida, o Partsuf, começa a sentir a pressão aplicada de fora pela luz circundante, o Or Makif. Esta diz: veja como é prazeroso aceitar uma porção da luz. Você nem sabe quanto prazer permanece de fora. Apenas tente aceitar um pouco mais. Sabemos que é melhor nem sentir prazer do que experimentar só um pouquinho dele. O prazer aplica pressão, tanto fora como por dentro, e por essa razão, fica muito mais difícil se opor. Enquanto não aceitava nenhuma luz, o Partsuf poderia permanecer naquele estado por um longo período, mas agora a luz aplica pressão tanto por dentro quanto por fora. Se o Partsuf aceitar um pouco mais de luz, isto significa que estará agindo para seu próprio prazer, porque a força de sua resistência ao egoísmo é igual a apenas 20%. O Partsuf se recusa a fazer isso. Ele realizou a primeira restrição para não agir assim novamente. Isso seria totalmente inapropriado. Existe apenas uma solução, que consiste em rejeitar a luz com o objetivo de voltar ao estado inicial, do jeito que estava antes de aceitar a luz. E é exatamente isso que o Partsuf faz. A pressão aplicada simultaneamente pela Or Pinimi e pela Or Makif sobre o Tabur é chamada de Bitsu Pinin Umakif, pancada por dentro e por fora. Como a expansão da luz, 20% neste caso, dentro do Guf ocorre, a tela que inicialmente estava posicionada no nível de pé de Rosh, a boca da cabeça, é empurrada para baixo pela pressão da luz em 20% abaixo do pé, para dentro do Guf, até que alcance a linha do Tabur. Quando a luz é expulsa do Guf, a tela se eleva progressivamente do Tabur até o pé de Rosh, empurrando a luz para fora. Antes da expansão da luz dentro do Guf, o Partsuf tinha toda a informação disponível no Rosh. Ele sabia que tipo de luz era, que tipo de deleite trazia, sabia qual era o seu próprio desejo e qual era a força de sua oposição ao prazer para si mesmo. De acordo com toda essa informação, como também de acordo com a informação remanescente do estado em que o Partsuf estava preenchido com a luz e do estado que se seguiu à restrição da luz, o Partsuf mantém uma memória do passado, uma marca que é chamada Reshimo. O que existe no espiritual? Nada além do desejo por prazer e dos prazeres que satisfazem a este desejo. A informação sobre o próprio desejo no Partsuf é chamada de Aviut, e a informação correspondente à luz, que se vestiria em um Kli, vaso, é chamada de Hitlashut. Podemos dizer sem remorso que existe apenas o Criador e a criação. Do estado anterior, sempre permanece um reshimo de Hitlashut e um reshimo de Aviut. Estes dois parâmetros são suficientes para definir o estado anterior de Partsuf. Após ter rejeitado a luz, um Partsuf sabe precisamente o que ele sentiu quando a luz residiu em seu Guf. Com esta experiência, ele sabe como agir e que tipo de cálculo tem de executar. O Partsuf compreende que já não é mais possível reter 20% de luz. A decisão é tomada para que experimente 15% dela em favor do Criador. Para que isto aconteça, o Partsuf precisa se mover um pouquinho para baixo para que seu Rosh e pé sejam posicionados abaixo do nível do Partsuf anterior. A luz que atinge a tela é repelida, e talvez entre apenas 15%. Como são determinadas Hitlashut e Aviut? O cálculo começa no mundo de Ein Sof, o mundo da infinidade, onde Malkuth, Aviut Dalet, desejo,
de nível 4 está totalmente preenchida com a luz correspondente, Hitlashut Dalet, luz de nível 4. Este estado de Malkuth é chamado abreviadamente de Dalet Dalet e é simbolizado por 4,4. O próximo Partsuf retém o dado de que agora é capaz de se preencher com a luz que corresponde apenas a Aviut Gimel, desejo de nível 3, e assim por diante. Cada um dos Partsufim seguintes diminui cada vez mais sua capacidade de preencher seu guf com a luz em favor do Criador. Ao todo, são 25 Partsufim, que surgem de cima para baixo. Quando chega a vez do último Partsuf, sua parte inferior cruza a linha divisória, a barreira, Mashson, entre o mundo espiritual e o nosso mundo, e começa a brilhar no nosso mundo. Nosso mundo é um estado de Malkuth caracterizado pela falta de tela.